de convidar 2 conselheiros do Conselho Tutelar de Uberaba, tá? Está aqui com a gente a Érica Martins Ferreira Dias, ela é formada em análises clínicas, ela está cursando atualmente o seu último ano em serviço social na UFTM. Ela é conselheira tutelar e juntamente com o Dr. José do Carmo de Oliveira. Ele é bacharel em Teologia pela Universidade de Mackenzie, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberaba, a UniUB, pastor presbiteriano, também trabalha no Conselho Tutelar. E hoje esse programa é para falar e para te conscientizar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, cumprimentassem eles aqui e para a gente falar para vocês que é uma alegria ter vocês aqui. O pastor José do Carmo já veio aqui mais uma vez, mas você é a primeira vez, né, Érica? Para nós é um prazer te receber aqui, tá bom? Isso mesmo, obrigada, doutora Ina. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer a gente estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão relevante e importante que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. É a minha primeira vez aqui no programa, sinto muito agradecida, né, pelo convite e estamos aqui hoje para fazer um bate-papo bem legal, trazer bastante informação para todos vocês. Quero também desejar uma boa tarde, dependendo do momento que você assistir depois, né? Vai ficar gravado, né? Bom dia, boa noite para todas as pessoas que prestigiam esse programa tão relevante, né? Que constantemente tem trazido vários temas de interesse da sociedade como um todo, né? Programa relevante, um programa de conteúdo, e eu particularmente me sinto assim muito honrado em poder retornar a esse espaço, né, para podermos conversar hoje, né, sobre essa questão que ela é talvez um pouco pesada, sofrida, mas necessária, que é abordar as questões que envolvem violência de crianças e adolescentes. Eu agradeço, doutor Elias, doutora Márcia, por esse grande privilégio de poder novamente estar aqui com vocês, na companhia da minha colega Érica Martins. É um grande prazer tê-los aqui. E assuntos como esses, de relevância, o nosso canal está sempre aberto para receber, porque o nosso foco é esse, é assuntos que contribuam com a sociedade, com saúde, na área social. Então nós somos muito gratos pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E para você que está aí ao vivo com a gente ou que vai assistir depois, que nós vamos distribuir assim que a gente terminar os trabalhos aqui, peço para você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, tá? Que isso faz com que a gente chegue a mais pessoas e quem sabe você, com esse despertar, com esse sentido de ajudar o outro, perceba que alguém está necessitando de ajuda e você fale com essa pessoa ou encaminhe esse podcast para a pessoa, quem sabe despertar outras pessoas para ajudar sempre, né? A comunidade precisa de ajuda e isso não precisa ser só aqui em Uberaba, isso pode chegar em todos os lugares do nosso Brasil e até fora do Brasil, que a gente tem pessoas que nos assistem até em Portugal. Pastor José do Carmo e Érica, por que esse nome de Maio Laranja? Deixar minha colega iniciar. Então, o 18 de maio, né, ele foi instituído a partir, né, de uma ideia quando se teve no dia 18 de maio de 1973, onde uma criança de nome Araceli, ela foi brutalmente assassinada, estuprada, ela teve o corpo todo desfigurado com ácido, o corpinho dela foi encontrado 6 dias após o desaparecimento em um terreno baldio. Então foi a partir daí que começou a se pensar da importância da sociedade, buscar formas de combater a violência e exploração contra crianças e adolescentes. Então foi no ano de 2000
que foi instituído, né, no dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate à Violência e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um tema difícil, né, que é muito, né, José do Carmo, do nosso dia a dia. Infelizmente, é cada vez mais recorrente a violência sexual contra crianças e adolescentes, mas o nosso objetivo é divulgar, prevenir, trazer essa informação para a população, como a sociedade pode identificar uma criança que está sendo vítima de uma violência, como que ela pode perceber quais os sinais que essa criança traz, né, referente a essa violência que ela pode estar sofrendo. O que, infelizmente, né, os dados mostram que a maioria dessas violências, elas acontecem, aí a gente podemos jogar aí 90% desses casos acontecem dentro da própria família ou por alguma pessoa conhecida. Então, isso é ainda mais triste, né? E nós podemos... o 18 de maio foi instituído para isso, para que a gente possa entender como identificar e mostrar para a sociedade o dever, o papel de denunciar, para que essa violência venha cessar. É um pouquinho disso. E aí, todo maio, né, foi instituído como Maio Laranja, para que a gente possa fazer esse trabalho de conscientização e prevenção também. Então, a origem dessa data se deu após o abuso dessa criança em 1973. Exatamente, 1973, né? Então essa criança, ela foi, como a Érica bem mencionou, né? Ela desapareceu e depois ela foi encontrada totalmente desfigurada, né? Com ácido, né? Ela participou de uma orgia, né? Foi sequestrada e aí, em virtude dessa violência, né? Começou-se então a pensar com mais consistência, né, a respeito da violência que é impetrada contra as nossas crianças, né? O mês de maio, então, é o mês da mobilização. A sociedade, então, ela se organiza, né, nos mais variados setores, na psicologia, os órgãos públicos, né, as escolas, né, creches, para abordar esse assunto, né, tão difícil, necessário, né? E até porque assim, nós não temos percebido, com todo esse esforço, né, que a sociedade tem feito para amenizar e diminuir, né, a violência sexual contra criança e adolescente, praticamente não tem tido resultados, porque todos os anos que passam, né, as estatísticas mostram, né, que não tenha existido a diminuição no índice da violência, né? E isso é muito triste, né? Aqui em Uberaba, na semana que vem, nós já teremos assim, vários segmentos da sociedade estarão tendo alguma programação, os CRAS, né? O próprio Conselho Tutelar, vários segmentos, né, da nossa sociedade estará abordando esse tema em alguns momentos do dia, em alguns lugares, né? Então essa é a intenção. E participar do programa é mais um esforço, né, que nós estamos tendo para poder ajudar as pessoas a combater esse tipo de violência e reconhecer também, né, quais os sinais que as crianças e adolescentes que estão sendo vítimas, porque na realidade costuma ser um sofrimento solitário e silencioso, né? Porque como a Érica mencionou, talvez vocês que são mais ou menos da minha geração devem se recordar que na nossa infância os nossos pais falavam assim quando a gente ia comprar um pão, ia na padaria ou ia para a escola, e sempre a recomendação era, olha, cuidado, não converse com pessoas estranhas, né? E aí nós nos afastamos das estranhas, mas a violência sexual, por incrível que pareça, ela é mais comum, né? Os autores são pessoas mais próximas. Eu ia até te perguntar isso, em qual lugar onde mais ocorre essa violência sexual? É dentro das casas mesmo? Junto da família? A estrutura familiar que mudou, né?
na nossa geração, a gente quase não via separação de casais, né? Aí houve, né, uma liberação do divórcio, a mulher foi conquistando sua independência, tanto financeira quanto no familiar, né? Aí houve uma nova estruturação familiar. Você acha que é devido a isso que ocorre mais dentro das casas, o abuso? Olha, eu acredito que esse tipo de violência ele sempre existiu, sabe? Mas o que ocorre é que havia uma pressão, um autoritarismo, né? E isso era muito abafado. Hoje você tem mais mecanismos, né, para poder resguardar as vítimas. Então, como eu mencionei alguns instantes, esse tipo de violência é uma violência solitária e silenciosa, e sempre foi assim, por causa do medo, né? Nós podemos depois falar um pouquinho sobre isso, né, se o tempo permitir, mas normalmente o abusador ele faz sérias ameaças, né? Ameaças de matar os familiares, de matar os pais. Então a pessoa sofre sozinha, ela não tem com quem conversar. No passado não tinha uma escuta especializada, não tinha acesso aos profissionais, né, da assistência social, da psicologia. Então acontecia dentro das fazendas, acontecia dentro das casas, mas era algo assim silencioso, e para proteger o chefão da casa, muitas vezes, aquele avô, aquele fazendeiro tradicional, a coisa era abafada. E se a gente for pensar na nossa história, essa violência já acontecia com as escravas, né? Então, a violência sexual já vem de longe aí nas famílias, né? Qual que é a diferença, pessoal, entre o abuso sexual e a exploração sexual? Tá. A gente define, né, o abuso sexual, e na verdade a gente usa muito o termo violência sexual, né, porque não deixa de ser violência, independente desde um ato libidinoso até uma conjunção carnal, é uma violência sexual. A exploração sexual, ela já vai vir como aquela violência que ela tem um fim lucrativo, né? Então, assim, aquela pessoa ela vai explorar uma criança sexualmente com viés de, às vezes, de colocar na internet, né, um vídeo dela, e ali ele vai lucrar com aquilo, ou às vezes, muitas vezes a gente vê pessoas utilizando de adolescentes, né, para que ela se prostitua, para que ela tenha ali um valor, né, e aí é em troca de dinheiro. A exploração vai mais nessa linha. E o abuso é qualquer tipo de violência sexual contra criança e adolescente, sendo consentido ou não. Isso é um abuso. A gente até fala que, quando a gente fala assim do abuso, né, o uso abusivo de drogas. Então, o uso abusivo é porque está usando em excesso. Então, por isso que a gente entende a violência sexual como uma violência mesmo. Porque não existe um meio abuso, termo, né? Pequenininho, como. né? Exatamente. Então, assim, um abuso é aquilo que está sendo excessivo. Mas quando se trata de criança e adolescente, nós falamos de violência, é uma violência. E às vezes tem a violência ali o que a gente percebe que muita sociedade às vezes não entende, que um ato de você simplesmente assistir um vídeo pornográfico perto de uma criança, praticar o ato sexual na frente de uma criança, isso é violência sexual. E muitos não entendem dessa forma, às vezes de compartilhar um vídeo pornográfico para que a criança tenha acesso a ele, isso tudo é uma violência, e a gente precisa trabalhar muito com as famílias para entender. Por isso que a gente, lá no Conselho Tutelar, a gente sempre orienta muito os pais. Por quê? Precisa ter um controle do que essas crianças estão acessando na internet, porque às vezes a criança fica muito solta ali com o telefone na mão e o pai não tem a dimensão do que ela está acessando, do que ela tá vendo ali. E hoje é cada vez mais recorrente sites, grupos de WhatsApp, né, de redes sociais,
que trazem essa violência assim, muito explícita, né? Traz atos com conotação sexual que vai estimular, né, a criança a começar a reproduzir aquilo. Às vezes a criança é muito novinha, mas ela tá vendo ali. E ela não sabe que aquilo não é para a idade dela. E ela vai começar a reproduzir. A gente percebe que muitas crianças já começam com esses sinais e às vezes com um coleguinha. E ela começa a reproduzir na escola. E a importância dos professores, né, de estar atentos e verificar quando existe já, quando a criança já está ali desenvolvendo um comportamento com uma sexualidade aflorada. Esses dias eu li no Instagram e semana passada a gente teve uma reunião aqui com uma representante da OAB, a doutora Márcia, e uma que eu li no Instagram uma história e ela nos relatou outra história. Vocês devem estar por dentro dessas duas histórias, acredito eu. De uma menina, José do Carmo, de 12 anos, eu não sei, dessa do Instagram, eu não sei se é aqui de Uberaba, tá? Que foi um advogado que postou, que eu sigo ele, eu tava lendo essa história. Uma menina de 12 anos, que era muito feliz, frequentava a igreja, aquela menina expansiva. De repente essa menina entristeceu. O padrasto dela estava abusando dela. A mãe, um dia, ela reclamou pra mãe que ele estava olhando ela pelo buraco, ela tomar banho, né? Já era um sinal que a pessoa já tá com uma intenção um pouco diferente com a criança, né? Uma menina de 12 anos. E eu sei que ele chegou ao ato, né, de violência sexual contra ela. E no final, ele fala que foi 4 vezes, né? Ele matou a menina, você não vai saber, né? Quantas vezes foi. E aí ele falou que abusou dela 4 vezes e tudo e matou ela, uma menina de 12 anos, para ela não contar para a mãe o que ele estava fazendo. E aqui na exposição de Uberaba, um menino de 12 anos no parque de diversões que foi abusado. Isso a doutora Márcia me contando que o pessoal, os advogados ficaram estarrecidos e revoltados. E é revoltante isso acontecer, né, aos olhos de todos, né, dentro de um parque, né, onde tem 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantas mil pessoas vieram aqui e essa criança lá. Eu não estou falando, nem quero julgar a história de cada um, mas isso chega na gente como pai, mãe. Eu acho que dói muito profundamente na alma da gente saber que a gente ainda está impotente diante de tantas situações, né? E eu gostaria de perguntar para vocês assim, ó, quais os sinais que as crianças e adolescentes emitem quando estão sendo vítimas de algum desse tipo de violência? Então, é muito pertinente a sua pergunta, e aqui eu acho que seria muito interessante todas as pessoas que estão assistindo, ou que vão assistir essa nossa conversa, que possam estar muito atento a isso. Por quê? Volto a repetir, as vítimas de abuso sexual, de violência sexual, de exploração sexual, é um sofrimento solitário e silencioso. É solitário porque, né, ela sofre ali calada, sozinha, às vezes na calada da noite, alguém que invade a sua privacidade, naquilo que é mais sagrado, né, o seu espaço físico, né, às vezes entrando no seu quarto, sentando na sua cama, mas o espaço mais sagrado da pessoa é o seu próprio ser, seu próprio corpo, né? E a pessoa invade com toques, né? E essa pessoa ali, naquele momento de solidão, e ela é muitas vezes ameaçada de algo ruim acontecer com ela ou com alguém que ela ama. Então ela suporta isso sozinha, né, essa vítima. Só que as vítimas de violência sexual, normalmente, elas dão alguns indicadores
de que algo está acontecendo com ela. E aqui é muito importante, principalmente, né, quem trabalha em creches, a escola, a grande parceira é a escola. Por quê? Porque a escola o tempo todo está ali com aquelas crianças. Às vezes uma criança passa mais tempo com as pessoas de uma escola do que com as pessoas da sua própria família. Então é mais fácil para um professor, um cuidador, perceber algumas alterações, alguns indicadores, né? Então, aquela criança que é sempre alegre, aquela criança que é sempre serelepe, brincalhona, e de repente ela tem uma alteração no seu comportamento, é um sinal. O que está acontecendo? Será que ela está doente? Será que ela está passando por algum problema? O que fez a alteração do humor dessa criança? É um sinal de alerta. Então eu quero conversar com vocês hoje, em resposta a essa pergunta, né? Apresentar para vocês os 4 indicadores. São 4 indicadores de que crianças e adolescentes emitem, que são possíveis sinais de que elas estão passando por algum tipo de violência sexual. Quais são esses indicadores? Então, para você que está nos acompanhando, são, repito, 4 indicadores. Os indicadores físicos, os indicadores comportamentais, os indicadores na sexualidade e os indicadores no relacionamento social. Podemos falar um pouquinho de cada um? Vamos falar de cada um, né? por favor. Então, para nós podermos dar assim alguns exemplos, né? O primeiro indicador de que, assim, quero só fazer uma ressalva no seguinte aspecto, que são indicadores para que tem que pegar todo o contexto, né? Para que as pessoas também não fiquem encanadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E de repente alguém falou, mas meu sobrinho está passando por isso. Às vezes é um indicador só, tem que pegar todo o contexto, os demais indicadores, né? Esses são sinais para a pessoa ficar em alerta, começar a acompanhar, né? Então os indicadores físicos, né? Os indicadores físicos, por exemplo, né? Enfermidades psicossomáticas, né? Como aquelas dores de cabeça, erupções na pele, né, vômitos, né, dificuldades digestivas, que muitas vezes tem assim, um fundo emocional e psicológico, né? Ainda dentro dos indicadores físicos, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, coceira na área genital, infecções urinárias, odor vaginal, corrimento, né? Própria ferida na vagina, ferida anal, né? Os sinais físicos são mais fáceis de serem perceptíveis, né? Isso acontece muito na creche, quando um cuidador vai ajudar a trocar uma fralda, vai dar um banho numa criança e percebe ali alguma coisa que não está muito certa, né? São os indicadores físicos, né? Por exemplo, a criança ou até o adolescente vai reclamar, né, de dor, às vezes vai perceber algum inchaço, alguma lesão, algum sangramento, né, na vagina, no ânus, no pênis, né, a ponto de causar dificuldade, inclusive de caminhar ou de sentar. Então são os indicadores físicos, né? Os indicadores físicos servem de alertas. Isso não quer dizer que qualquer inchaço, não, mas são vários fatores, né? Os indicadores físicos podem nos levar à conclusão, né? Podem acender a luz amarela de que alguma coisa não está muito correta, né? Os outros indicadores, além dos indicadores físicos, nós temos os indicadores comportamentais. O que são esses indicadores comportamentais? O próprio nome já fala, são aquelas alterações no comportamento de uma criança ou adolescente. Por exemplo, o medo, o pânico, né, de uma certa pessoa,
né, um sentimento, vamos dizer assim, generalizado, né, de desagrado quando é deixado sozinho em companhia de alguma pessoa. E aqui, Elias, quero até fazer um alerta para os pais, né, porque assim, às vezes nós queremos obrigar as crianças a cumprimentar todo mundo, a beijar todo mundo, né? Nós não beijamos todo mundo, nós não cumprimentamos todo mundo, né? Às vezes alguma criança, ela não quer, ela tem os motivos, as razões dela, né? E às vezes nós, achamos que é uma falta de educação e nós forçamos a criança a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, né? Os indicadores comportamentais às vezes mostram isso, né? Crianças que têm um pânico excessivo de ficar na companhia de determinada pessoa, né? Medo de ficar no escuro, lugares fechados, né? Uma tristeza, um abatimento profundo, um choro excessivo, sem causa aparente, né? Culpa, autoflagelação, né? São mudança de hábito alimentar para mais ou para menos, né? Crianças ou adolescentes que de repente começam a comer exageradamente, né? Ganhando sobrepeso, ou o inverso, né? Param de se alimentar adequadamente, né? São alguns dos indicadores de comportamento, né? São mudanças de comportamento da pessoa que pode, aliado aos indicadores físicos, muitas vezes você tem que traçar, fazer um apanhado de tudo, né? Os distúrbios do sono. Distúrbios também, né? do sono, né? Às vezes a criança começa a ter muito pesadelo, ela não consegue dormir à noite, ela tem medo de ficar sozinha. Às vezes quando ela vê ali uma certa pessoa, ela já não quer mais, ela não quer aproximar, então ela às vezes tem a crise de ansiedade. Então são bem pontuais, né, José? Isso. A mudança no padrão de sono, né, está dentro desse aí, né? E uma coisa que é também corriqueira, né, que é a constante fuga de casa, né? Por que essa criança não está querendo ficar em casa? Por que esse adolescente está constantemente fugindo de casa? Isso não quer dizer que toda criança que foge, toda adolescente que está fugindo, está passando por uma situação de violência. Pode ser outras situações, pode ser questões envolvendo amizades, pode ser às vezes uma irritabilidade dentro de casa, pode ser uma questão de ilusão de adolescente, né? Mas pode ser também, né, um indicador, né, de comportamento, alguma coisa que talvez esteja acontecendo que ela não está querendo ficar ali porque ela está sofrendo naquele lugar, né? Então, além do indicador físico e indicador comportamental, existe também os indicadores que a gente chama que os eruditos, né, vão pontuar, que são os indicadores na sexualidade, né? Por exemplo, né, crianças que desenham órgãos, né, genitais com detalhes, além da capacidade etária dela, né? Como que ela sabe de tantos detalhes, né? nuances, tantas particularidades desse desenho, né? É um indicador na sexualidade, né? Relato de avanço, né, de crianças, avanços sexuais de criança em relação a outra, que são relatados por parentes, por responsável, por outros adultos, né? Brincadeiras sexuais persistentes, né? Com amigos, com animais, com brinquedos, né? Com boneca. Então, às vezes, essas brincadeiras sexuais com objetos, né? Nós tivemos uma situação que descobrimos que uma criança estava sendo vítima de violência sexual. A mãe, ela foi procurar uma ajuda, uma determinada ajuda para o filho, e no relato dela ela falou assim, inclusive
eu vi uma coisa que me assustou, né? Eu cheguei lá, a criança estava introduzindo uma escova dental no ânus, uma criança de 3 anos, né? E só que ela não tinha percebido, e eu falei, mas será que não há uma situação de violência sexual? E nós encaminhamos para o psicólogo, né, e foi constatado que realmente ela estava sendo vítima. Então esses indicadores, essas brincadeiras, né, esses desenhos, né, o palavreado, expressões de afeto sensualizada, que às vezes é inapropriado para a faixa etária daquela criança, né? Então são alguns indicadores na sexualidade, né? E por fim, né, os indicadores no relacionamento social. O que é isso, né? É aquela tendência, por exemplo, ao isolamento social, com pouca relação com amigos, com colegas, né? Pessoa que está se fechando, aquela criança que está se fechando, aquele adolescente que está se fechando. Muitas vezes era uma criança ou adolescente muito para cima, que conversava, que brincava, que se divertia com todo mundo, e aí houve uma alteração assim intensa, né, no relacionamento social. Ela que tinha muitos amigos começou a se fechar, né? Dentro do relacionamento social a gente percebe também aquela questão de relacionamento de criança e adulto com a conotação de segredo, né? Um segredinho, né? Porque isso às vezes acontece, o abusador fala, esse é o nosso segredo, né? Olha, é segredo, né? E às vezes ela compra o segredo da criança, né? Dentro do relacionamento social, a fuga do contato físico, né? Crianças que começam a evitar o abraço, que começam a virar rosto demais, e por fim, né, estar atento com aquele surgimento de objetos, de brinquedos, de dinheiro, de roupas, de outros bens que é incompatível com a renda, às vezes, daquela criança, daquele adolescente. Mas de onde está vindo isso? Aí entra a questão da exploração sexual, porque a exploração sexual é você se valer da criança ou do adolescente com fins comerciais ou em troca de alguma coisa. Às vezes você não está dando dinheiro, mas você está dando outras coisas. E aí o pedófilo usa muito isso, né? Da bala, da brinquedo, da boneca. Para os adolescentes, né? Às vezes dar o tênis, dar a calça, dar um ingresso, né? Então são indicadores no relacionamento social. Então volta só a prevenir a quem está nos assistindo, assim, que esses são sinais, são indicadores, são alertas, né? Que quando na escola, na família, nos relacionamentos, você percebe essas mudanças, né? Olha, é para ficar atento, né? Às vezes é apenas uma fase, às vezes é uma coisa, um inchaço que aconteceu no pênis, por exemplo, foi uma bolada que levou num jogo de futebol, né? Mas pode ser outra coisa também. Então você não pode ficar nem aquém e nem além. Você tem que ficar atento, né? E fazer as observações necessárias. Muitas vezes, né, as pessoas não ajudam porque elas não conseguem fazer essa identificação. Às vezes ela não é um psicólogo que consegue analisar um desenho, às vezes não é uma pessoa mais madura, mas você sabendo desses indicadores, até um próprio colega, né, um amigo, né, de escola, começa a perceber algumas mudanças de comportamento, de ações, né, a pessoa que está se autoflagelando, por quê? Né, o que está por trás disso, né? Então são algumas, né, de uma forma assim superficial, né, alguns indicadores. Eu quero só dar os créditos devidos, né, esses indicadores
eu fiz um resumo, um apanhado, né, de um livro de um estudioso, um doutrinador na área do direito de criança e adolescente, que é o Luciano Bettiati. E ele escreveu um livro chamado assim, o Código Penal resumido e esquematizado para conselheiros tutelares. Então, dentre as abordagens que ele tem uma parte que fala desses indicadores. Então, para ser justo com o nosso colega, né, eu baseei a resposta a essa pergunta nesse livro, tá? Eu acho que, para complementar um pouquinho do que o José do Carmo trouxe, a gente entender que muitas das vezes essa criança ela está sendo vítima de uma violência sexual, mas ela não sabe que aquilo é uma violência. Eu mesma atendi uma situação em que ela era vítima de violência sexual desde os 5 anos de idade, e ela só foi entender que aquilo que o próprio pai fazia com ela era uma violência quando ela tinha 12 anos. Então, assim, que através de uma reportagem que ela estava assistindo, que trazia o fato de uma violência sexual, ela percebeu que aquilo que o pai fazia com ela era uma violência sexual. Porque até então ela entendia aquilo como algo, um gesto de carinho, um relacionamento mesmo de filho e pai. Então, assim, e ele sempre sob ameaça, né? Que ela não podia contar pra ninguém, que é o que o José trouxe, que era um segredo só deles. Então, foi só a partir daí que se descobriu. E aí a gente vem trazendo todos os reflexos, né? As crises de ansiedade que ela tinha. Mas a mãe nunca conseguiu perceber isso, mesmo morando na mesma casa. Então, assim, a gente entender que muitas vezes a criança ela tá passando por aquilo e ela não sabe que aquilo é uma violência. Por isso que nós, enquanto adultos, nós temos que estar atentos aos sinais que ela dá, perceber o que é isso, como que essa criança tem se sentido, quando perceber muito a questão da sexualidade aflorada, porque a criança, quando ela está tendo muito acesso a vídeos pornográficos, ou às vezes até mesmo dela visualizar os pais tendo o ato sexual. E isso vai aflorar a sexualidade da criança. Então a gente tem que estar sempre muito atento aos sinais que ela dá. E isso acontece muito na escola, né? Os professores, pelo menos com o Conselho Tutelar, são muito parceiros nossos, né? De ter essa sensibilidade de perceber, olha, a criança sempre foi bem tranquila, agora de repente a criança se fecha muito. Quando adolescente, a gente percebe que a mudança já a adolescente se fecha, ou ela começa a aflora a sexualidade assim, de uma maneira muito exacerbada, ela começa muitas vezes se automutilar, tentativas de suicídio, crises de ansiedade, fugas de casa rotineiramente, né? Então são casos assim, que a gente atende no Conselho Tutelar e a gente visualiza que é isso. E às vezes ela tá pedindo socorro. A criança mudou do nada, ela muda o comportamento, ela começa a ser agressiva, ela começa a responder os pais, então ela não quer obedecer, então ela começa a quebrar as coisas dentro de casa, ela tá dando um sinal e a gente precisa estar atento a isso. Ô Elias, no chat tem uma pergunta aí que eu achei bem interessante. Eu ia ler ela para vocês mesmo. Por que os adultos deixam as crianças com medo do Conselho Tutelar? Tipo, né? Vou ler a pergunta como está escrita. Se você não quiser ir embora, vou chamar o Conselho Tutelar para buscar você. Pois é. A sociedade é uma luta muito grande, né, que nós temos para convencer as pessoas de o que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele existe desde 1990, né, quando foi instituído, né, a Lei 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né. Então ele completou 30 anos, né, recentemente, né, agora. E aí o que acontece? As pessoas olham erradamente, muito equivocadamente para o Conselho Tutelar, porque a sociedade, de uma forma geral, olha para o Conselho Tutelar como um órgão repressor. E ele não é um órgão repressor, ele é um órgão de proteção.
de proteção de direitos, né? É muito comum, né? As pessoas chegam lá no Conselho Tutelar, provavelmente a Érica já deve ter passado por isso também, quando alguém chega lá e fala assim, eu vou trazer meu filho aqui, queria que você desse um susto no meu filho, né? E eu fico imaginando como que eu vou fazer isso, né? Será que eu espero atrás da porta, né? Na hora que entra, dá um susto, né? Você usa uma máscara, né? Não, o Conselho Tutelar, quando alguém fala assim, né? Olha, eu vou chamar, fala para uma criança, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você, lógico que a criança não entende, ela não vai saber isso, mas ela deveria, fala assim, beleza, pode chamar. Porque o Conselho Tutelar ele está ali para defender os direitos de crianças e adolescentes. É um órgão, né, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, conforme estabelecido em lei. Então, é um equívoco, né, errado demais, né, dos adultos, né, respondendo a pergunta, né, acha que o Conselho vai ir contra direito de criança e adolescente, e jamais o Conselho vai ir contra o direito de criança e adolescente. Carmen, vou fazer uma ressalva dessa pergunta aí, que eu acho que vem da nossa geração, né? O Conselho Tutelar, para muitas pessoas, é tido como uma polícia. E na nossa época, os outros falavam muito mal da polícia pra gente, né? Eu acho que é por isso que tem essa ideia de que o Conselho Tutelar vai tomar essa atitude de passar o susto, essa atitude de agressão contra a criança, né? E aí os pais vão passando, que isso foi passado para nós e continua passando. Aí vem o Conselho Tutelar com essa, né, finalidade de proteção. E aí as pessoas já acham que, na verdade, o conselho era muito restrito, ninguém conhecia o Conselho Tutelar, era aquela coisinha assim bem fechadinha, né? Agora não, agora a gente consegue ter acesso e a sociedade começa a ter acesso, chegar perto. No entanto, vocês recebem mais denúncias, vocês conseguem ajudar mais pessoas hoje em dia, não é isso? Mas eu acho assim, a sociedade precisa conhecer o que é o Conselho Tutelar. Igual a sociedade precisa conhecer o que é uma vigilância sanitária. Porque quando sai para se fazer uma fiscalização, o intuito não é ferrar quem está ali na frente. Na verdade, o intuito é corrigir as arestas, trazer para uma situação de segurança. Eu, por exemplo, entendo assim, se eu tenho a confiança do meu filho para ele me contar o que está acontecendo com ele, se eu dou abertura para ele, se eu converso com ele e ele sofreu alguma coisa, ele vai chegar para mim de alguma forma, ele vai me contar aquilo, mesmo que ele não me fale diretamente. E muitas vezes a gente vê situações onde os vizinhos estão vendo que uma criança está sofrendo em casa e a mãe muitas vezes não pode denunciar porque está ameaçada também, e a sociedade ali em volta está vendo, mas não quer fazer nada a respeito. Então são muitas pessoas que podem fazer alguma coisa a respeito. E é tão contraditório, né, quando se fala do Conselho Tutelar, porque aquele mesmo órgão, quando uma instituição, vamos pôr uma instituição de ensino, que identifica ali uma violência sexual e ela fala assim, eu vou encaminhar você para o Conselho Tutelar que eles vão te ajudar, né? É a mesma que vai falar assim, olha, você está fazendo bagunça, vou te encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, assim, é tão contraditório. É isso que, né, eu te falei, né? Que fica intitulado como se fosse uma polícia, como se fosse fazer mal, né? A gente fala muito assim que o Conselho Tutelar para muitas crianças é o bicho papão. Uhum. Ontem mesmo eu tive numa visita e quando paramos o carro e eu descia, e tinha uma menininha de aproximadamente uns 10 anos. Aí ela olhou meu uniforme assim, aí ela, meu Conselho Tutelar, o que você quer, moça? O que você quer? E saiu correndo pra dentro de casa, mãe, e começou a chorar. Eu, calma, porque você tá nervosa, assim, calma, vem cá, vem conversar comigo. Não vou fazer nada de mal, eu vim
só ver se você tá bem. Aí ela veio, me abraçou e tudo. Mas assim, esse medo, por quê? Porque alguém falou pra ela que o conselho tutelar é o órgão que vai tirar o filho da mãe, é o órgão que vai punir os pais, é o órgão que vai retirar a criança e levar para um orfanato, né? Porque ainda usa esse nome. É o orfanato, é uma casa de internação. Até tive visitando recentemente uma escolinha de futebol, e quando eu cheguei lá, uma das crianças falou assim: quando vocês pegam uma criança na rua, vocês levam pro interorfanato? Aí eu, oi? Tipo assim, né, a criança já tá com aquela ideia ali, né? Se eu estiver sozinha na rua, o conselho tutelar vai passar num carro, como se fosse uma carrocinha que tinha antigamente com o cachorro, né? O conselho tutelar vai passar ali com um carro e já pegar a criança, a carrocinha de criança. Mas não é nada disso, né? O nosso papel é garantir o direito. Eu percebo que muitas vezes as pessoas criticam muito o nosso trabalho, porque ela fala assim: ah, eu fui lá no conselho tutelar, o conselho tutelar não fez nada, o conselho tutelar não faz a visita todo mês, o conselho tutelar não está fazendo nada. Mas não é isso. Nós, enquanto conselho tutelar, nós somos um órgão de garantia de direito. Quem tem que executar esse trabalho é o município, né? Através dos órgãos da rede de proteção, que aí a gente vai citar aí o CREAS, o CRAS, a saúde, a educação. Então, todas essas entidades são órgãos da rede de proteção, né? E o nosso papel é garantir que esse direito seja efetivado. Muitas vezes, quando o pai procura o conselho tutelar, porque a criança está sem a vaga escolar, é direito daquela criança. Ah, mas ela tem 2 aninhos e não é uma idade obrigatória, ela não precisa estar estudando. Mas a partir do momento que os pais querem colocar essa criança na escola, é direito da criança. Ela não é obrigada a estar, mas é direito da criança. Então, necessidade da família, né? Exatamente. E esse é o nosso papel, de garantir que seja efetivado esses direitos. Então, nós vamos acionar toda a rede de proteção para acompanhar aquela família. Quem que vai fazer? São os técnicos, a equipe técnica do CRAS, do CREAS, da saúde, da educação. Esse é o nosso papel enquanto conselho tutelar. E muitas vezes a pessoa critica, mas ela não sabe o que é o real papel do conselho tutelar. Os pais tinham que procurar mais a gente, não entender nós como um órgão punitivo, né, José? De procurar a gente. Olha, eu estou tentando uma consulta médica para o meu filho e tem 1 ano, 2 anos que eu estou tentando, ele precisa fazer, precisa passar por essa consulta, ele precisa fazer esse exame e eu não estou conseguindo. Aí é o nosso papel de garantir esse direito dessa criança. Então, isso é muito gratificante quando a gente vê que um pai, uma mãe, um responsável, ele vai em busca disso, porque é direito. A criança está na escola, ela é autista, ela precisa de um professor de apoio, ela não está conseguindo. Esse é o nosso papel, garantir esse direito. E os pais têm que procurar mais o conselho tutelar, né? Vir mais até nós, procurar. Claro que nós também encontramos nossas dificuldades, né? Nós temos também hoje aqui em Uberaba nós já tínhamos que ter o 3º conselho, por enquanto nós temos 2. A demanda é muito grande para 10 conselheiros atender Uberaba, um município com quase 400 mil habitantes, mas nós, dentro do nosso dever, nós vamos sim garantir a efetivação desse direito. Sim, e importante também que se uma criança está em situação de risco, as medidas legais são tomadas e o conselho tutelar tem que estar ali para apoiar. Mas quando a criança está numa situação de risco, mas não é todo momento que a criança está numa situação de risco e que o conselho tutelar possa estar interferindo, igual você falou, nas consultas, em vaga para a escola. Muitas vezes a família depende daquilo, precisa daquilo, a criança necessita daquele direito e está sendo negado. Antigamente a gente escutava assim, ó: você não sai pra rua não, menino, que o homem do saco te pega ali na esquina. É o conselho tutelar. Poxa, as coisas não são assim mais, né? Eu queria só fazer um comentário aqui no que a Érica falou. Olha o quanto que a informação é importante. Até hoje, eu não sabia que o conselho tutelar tinha essas prerrogativas
de que o aluno não está conseguindo uma vaga, de que o filho, você não está conseguindo uma consulta para o seu filho, a pessoa procurar o conselho tutelar e o conselho tutelar vir a intervir em relação a isso e auxiliar a pessoa nisso. Juro pra vocês, assim, agora eu aprendi uma coisa com o Júlio. Quando a gente entra numa conversa, a gente tem que entrar pra perder. Porque quando a gente entra pra perder, a informação vem. E eu hoje estou muito feliz de saber disso, porque agora eu posso também informar outras pessoas. O que a legislação vai dizer, né, que o Conselho Tutelar ele é um órgão encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos. Direito, a crianças e adolescentes têm 5 grupos de direito. Direito à vida e à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito ao respeito à dignidade, né? Direito à educação, né? O esporte e lazer e cultura. Então, o que acontece? Quando a sociedade, o Estado, a família está desrespeitando, ameaçando ou violando esses direitos, o Conselho Tutelar pode aplicar medidas de proteção para que esses direitos que estão ameaçados ou violados sejam efetivados, seja na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, né? Então é isso, o Conselho Tutelar ele é um órgão assim, requisitório, ele faz requisições. Então, por exemplo, né, a criança não encontra vaga escolar, ela está com seu direito violado. Ela está com o direito violado. E como que o Conselho vai atuar então? Ele vai requisitar ao órgão competente que restabeleça esse direito violado sob pena de representação junto ao Poder Judiciário. A criança está com o direito violado na área da saúde. É uma criança que precisa de um tratamento, que precisa de um psicólogo, ela não tem acesso à saúde. O Conselho então vai fazer o quê? Ele vai requisitar ao órgão competente, à Secretaria Municipal da Saúde, para que consiga uma vaga, um profissional para cuidar dele. Então, o Conselho é isso, o Conselho faz isso, né? O Conselho fica ali requisitando, dando prazo para a pessoa, para o órgão competente dar um retorno. Se ele não atender e não justificar o não atendimento, ele está passível de ser representado junto ao Poder Judiciário, e isso tem acontecido, né? Nós temos inúmeros casos, vários casos, né, de crianças fora da escola por falta de vaga, e nós requisitamos as vagas, recebemos uma resposta não satisfatória, negativa, e né? ela então vai o quê? Nós representamos no Judiciário. O Judiciário então é provocado por nós, é montado um processo com ampla defesa, com contraditório e tal, e a coisa acontece dessa forma, né? Eu gostaria só de voltar um pouquinho numa situação que vocês falaram, né? Uma fala que eu fiquei esperando o momento para falar e depois acabei me esquecendo, que foi se às vezes a mãe não fala porque ela tem medo, o vizinho não fala porque tem medo, né? Então é lógico, né? Vamos supor, eu moro ao lado de uma pessoa agressiva, uma pessoa perigosa, né? Meu vizinho de frente ou de trás ou da rua, né? Eu quero denunciar, mas eu fico assim, mas se eu denunciar, ele vem aqui e me mata. Então, o que nós precisamos entender? E aqui há um veículo que o Estado providenciou para proteger não somente crianças, mas idosos, todos aqueles que estão com direitos humanos violados, né? Que é um veículo de denúncia anônima, que é o Disque 100. Então, para você que está nos assistindo, né? Para vocês que estão nos acompanhando, o Disque 100 ele é um veículo gratuito, onde você pode fazer uma denúncia e você não precisa se identificar.
essa denúncia é passada para o Conselho Tutelar. Agora, é necessário colocar todos os dados necessários. Às vezes chega para nós alguma denúncia, olha, está acontecendo um tipo de violação de criança e adolescente, na rua tal, na casa verde, do portão bege, aí nós não conseguimos, né? A gente precisa das maiores informações, né? Você pode passar em frente, pegar os dados, o endereço, o número da casa. Se você souber o nome de criança ou da pessoa que mora, facilita muito. O Conselho Tutelar vai conferir essa denúncia, né? E vai ver o que está acontecendo. E você não precisa se identificar, tá certo? Então eu queria ter colocado isso, porque às vezes as pessoas deixam o outro sofrer por medo de represálias, né? Então use o Disque 100, ele é um canal para isso. Aliado a isso, você tem ainda, né, o 190, um caso de violência que está acontecendo naquele momento contra criança e adolescente, é a polícia. Né? Às vezes a pessoa liga lá no Conselho Tutelar, olha, está batendo aqui na criança, está batendo nela aqui, eu estou escutando. A melhor coisa é ligar para a polícia, porque a polícia tem viaturas espalhadas para a cidade, ela vai chegar lá rápido. O Conselho Tutelar tem 2 carros, um para cada conselho. Às vezes esse carro está atendendo uma denúncia, às vezes numa área rural, por exemplo, nós não vamos conseguir chegar lá imediatamente. Um caso de violência que está em execução, é a polícia que precisa ser acionada, até para dar o flagrante, né? Então, estou deixando aqui 2 veículos para você fazer a sua denúncia, o 190, o Disque 100, existe os telefones do Conselho Tutelar, né? Que é o 33 22 63 47, 33 22 63 47 e o 33 12 69 29. Liga nos 2, tá? Às vezes nós temos alguns problemas técnicos, as pessoas ligam lá e falam, eu estou ligando, Conselho Tutelar, ninguém atende, chama, ninguém atende. Às vezes acontece isso. A pessoa, para quem está chamando, fazendo a ligação, está chamando, só que não toca para nós. Só que não toca lá. Né? Já aconteceu isso com a gente. Então, tenta nos 2, tá? Então, o que nós não podemos é ficar calados, tá? Nós temos que unir as nossas forças, proteger as nossas crianças, né? Olha, se nós que somos adultos, às vezes é difícil lutar pelos nossos próprios direitos, agora imagina uma criança. Se nós, e quero só fazer essa ressalva, que a responsabilidade, doutor Elias, para resguardar os direitos das crianças e adolescentes é da família, da comunidade, da sociedade e do Estado, é de todos, Então esse negócio, meu filho, eu que decido o que eu faço, não é algo amparado pela lei, né? A proteção de direitos de crianças e adolescentes é um dever de todos, da família, da sociedade, da comunidade e do Estado. Todos são responsáveis por lutar por nossas crianças e nossos adolescentes. Porque as nossas crianças e adolescentes, eles não são o futuro do Brasil. Eles são o Brasil. Já são o Brasil. Então nós temos que proteger agora. Zé do Carmo, eu queria fazer um comentário, né? Que ontem nós fomos lá no 13 de maio, lá na UAB. Hoje vocês estão aqui. A gente está percebendo uma movimentação geral da sociedade em busca de um bem comum. Hoje a gente percebe que através de pessoas, assim como você, eu nunca tinha conversado com ninguém do Conselho Tutelar, né? Assim, de tão próximo, de entender qual que é a função do Conselho Tutelar, e a gente percebe que existe uma nova sociedade se montando, de pessoas abertas a levar informação, assim como vocês disponibilizaram o tempo de vir aqui falar sobre tudo isso, e a gente começa a perceber que a sociedade realmente quer mudança. Nós queremos uma sociedade mais humana, mais cooperativa um com o outro,
Então a gente vai entendendo aquela palavrinha, Zé do Carmo, não sei se você vai concordar comigo, somos todos irmãos. Uhum. Exatamente isso. Eu acho que o que o José trouxe é de extrema importância, a gente entender o papel de cada um na sociedade, entender o que eu posso fazer para mudar a história de uma criança, de um adolescente que está sendo vítima. Às vezes um simples telefonema. Eu falo que quando a gente fecha os olhos para isso, a gente está vivenciando, a gente soube, mas eu vou ser retalhada, eu posso ser ameaçada, e aí eu fecho os meus olhos para isso, eu sou tão culpado quanto aquele abusador. Porque se eu tenho ideia de que uma criança está sendo vítima e eu simplesmente não faço nada, eu também vou responder por isso. Né? E é isso... a gente entender o nosso papel enquanto sociedade, né, de proteger, porque não sou só eu sou mãe, não sou só eu que tenho que proteger os meus filhos. Né? Toda a sociedade está incumbida para isso tem o ECA, né, que traz, como José do Carmo, o dever da sociedade, da família, do Estado, essa proteção. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas a família não fez nada. Não é culpa só da família. Nós precisamos identificar que todos nós somos responsáveis pelo que acontece com essas crianças e adolescentes. E o slogan da campanha, né, não deixa de ser o faça bonito, denuncie. Então, que todos façam isso. Faça bonito, denuncie. Soube de informações, e estamos falando de violência sexual, mas existem diversas outras violências, né? Que aí os maus tratos, agressão, espancamento. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vivencia no nosso dia a dia, e a gente precisa da população consciente da importância de denunciar. E quando ela liga no conselho tutelar, assim como no Disque 100, ela não precisa se identificar, ela não precisa falar quem ela é, de onde que ela está ligando, ela simplesmente precisa passar o que é que está acontecendo, o endereço, se possível o nome, mas se não tiver o nome, olha, está acontecendo aquela violência no endereço tal, para que a gente possa ir verificar. E a gente tem visto uma movimentação dos órgãos governamentais de uma forma, eu acho, bem positiva. Nós entrevistamos aqui o pessoal dos autistas. Aí eles falaram, muitas vezes na casa tem uma criança gritando, quebrando tudo, é porque ela está em crise. Aí chamam a polícia, mas lá na frente da casa tem o adesivo dizendo que ali tem um autista. Aí tem uma abordagem diferente para ajudar aquela família naquela situação. Mas ontem eu vi uma coisa que eu achei fantástica, que vai ajudar demais a essa prevenção. Estava vendo no Voz do Brasil lá, nós vamos ter o outubrinho rosa, para as meninas, para as adolescentes, crianças irem para poder fazer um acompanhamento da saúde dela como mulher, algum nódulo de mama, alguma coisinha. O médico, o pediatra já vai identificar aquilo ali. E depois vai ter também o novembrinho azul, para os meninos ver alguma situação, às vezes, que vai deixar infértil no futuro, algum problema que ele tem ali que possa ser tratado na infância, vacina de HPV para os dois, tanto para os meninos quanto para as meninas. E eu acho isso importante demais, porque chega lá no médico, se tem um problema que ele desconfia que seja algum abuso, ele já vai encaminhar dali. Então vai ficar melhor, mais proteção para nossas crianças. É uma prevenção. Uma prevenção, né? isso mesmo. Isso já identificar o quanto antes. E eu acho que é importante a gente pontuar da questão da prevenção mesmo, né? Criança, ela não vai saber como ela falar um sintoma que ela está sentindo ali, mas nós, enquanto adultos, podemos perceber tudo isso, né? E buscar ajuda. Eu acho que às vezes muitos pais ficam, quando descobrem uma violência sexual, e eu acho que é um ponto importantíssimo que a gente precisa identificar, e quando ele chega lá no conselho, o foco é identificar e conseguir provar que houve aquela violência.
Não, tem que passar pelo IML, tem que fazer o corpo de delito, tem que passar por um exame que comprove que houve aquela violência. Mas, às vezes, é um toque. E aquilo você não vai conseguir provar. Eu sempre falo muito para os responsáveis, para os pais, que o nosso foco ali vai ser cuidar do psicológico, cuidar daquela criança para que ela supere aquela violência e ela fique bem. Né? E isso minimizar o quanto mais os danos que essa violência que ela sofreu vai trazer. E aí eu sempre peço para os pais, tira o foco da punição do acusado. Claro que isso a gente também faz, a gente vai fazer encaminhamento para o Ministério Público, para a delegacia, nós vamos tomar todas essas medidas. Mas o nosso foco é proteger a criança, é a proteção. Então, a gente vê essa inquietude do responsável de, não, ela tem que passar, mas como nós vamos revitimizar quantas vezes aquela criança? Às vezes a criança contou lá na escola, e aí ela quer que passe pela delegacia para fazer uma escuta novamente, né? E aí ela vai falar com o psicólogo. Não é esse o nosso objetivo. Tanto que no Conselho Tutelar, a gente não faz a escuta da criança vítima de violência, então a gente encaminha para o fluxo. Para quem não sabe, em Uberaba nós temos o fluxo de violência sexual e isso é importante a gente trazer para a população entender. Quando existe uma violência sexual e ela é identificada dentro das 72 horas, ou seja, aquela violência aconteceu dentro das 72 horas, o Hospital de Clínicas da UFTM, o Hospital Escola, ele é porta de entrada, ele é porta aberta. Então a mãe chegou lá, olha, a minha criança foi vítima de violência sexual, isso foi dentro dessas 72 horas, foi ontem, anteontem, dentro do HC. Aí ela não vai ser atendida no Hospital da Criança, ela vai ser atendida lá no Hospital de Clínicas, ela vai passar pelo médico, pela equipe multiprofissional do hospital, então eles vão fazer tudo isso e já vão se identificado ali, acionar a polícia para fazer o registro da ocorrência, vai encaminhar para a gente também, enquanto Conselho Tutelar, para aplicar as medidas posteriores. Quando chega para a gente, nós vamos acionar o Ministério Público como uma notícia de fato, nós vamos encaminhar essa criança para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que vai trabalhar também com essa família para tentar minimizar toda essa violência. E pós 72 horas, que é o fluxo, quando essa violência aconteceu há 5, 10 dias, aconteceu 1 ano, 2 anos atrás. Então, esse fluxo, nós somos porta de entrada, Conselho Tutelar, ou a delegacia, também às vezes a pessoa procura direto a delegacia, e nós vamos fazer o encaminhamento posterior, que aí nós vamos encaminhar para o CAPS infantil, onde essa criança vai passar pela avaliação com equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, vai passar pelo fluxo também no atendimento médico. Então a gente vai fazer tudo isso. Qual que é a diferença? Porque quando ela está dentro das 72 horas, aconteceu aquela violência, às vezes vai precisar fazer uma profilaxia, isso é lá dentro da HC. A profilaxia medicamentosa, né? Isso. Então, assim, identificar isso. Aconteceu dentro das 72 horas, HC. Pós 72 horas, pode procurar o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a gente vai estar fazendo todos os encaminhamentos. E essa criança, ela vai ser acompanhada pela Vara da Infância, ela vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e toda a rede de proteção que a gente tem aqui em Uberaba. E muitas vezes a agressão não é propriamente dentro da família, é alguém de confiança que está ali próximo, e muitas vezes os pais ficam com medo, né? E não pode haver esse medo, não pode haver essa insegurança. A criança precisa ser protegida, ela precisa ser resgatada, porque senão nós vamos formar um adulto cheio de problemas psicológicos, cheios de questões que vai atrapalhar emocionalmente, profissionalmente, e vai limitar a vida e as conquistas daquele futuro adulto, porque foi tolhido ali na base, foi cortado ali na base o direito dele crescer. E eu acho que isso é muito importante dentro do trabalho de vocês. A questão é que se não for tratado, há uma tendência de virar um ciclo vicioso, né?
Nós falamos um pouco atrás que às vezes uma criança ela começa a brincar com o seu brinquedo, com sua boneca, né, de uma forma sexual. E ela está reproduzindo algo que ela sofreu. E ela cresce e ela reproduz aquilo num outro, que vai crescer e vai reproduzindo. Então precisa ser tratado, né? Então é importante o tratamento, é importante denunciar. Às vezes uma criança ela é vítima de dois tipos de violência dentro do ambiente íntimo dela. Da ação e a omissão. A ação daquele que fez, que cometeu a violência sexual, e a omissão daqueles que não fazem nada, que sabem, né, mas para preservar alguém, mas vai ser uma vergonha para a nossa família, né? E aí o que acontece? Abafa. E aquela criança vai crescer com traumas, com feridas, com desconfianças, com dificuldade em relacionamentos, e algumas chegam a medidas mais extremas, né, da automutilação e alguns até mesmo do autoextermínio, né? Então é uma coisa muito grave. Não é só uma criança ali, mas não aconteceu nada, foi só um toque, né? Mas e as questões internas? E as questões da alma, do coração dessa criança que não foi tratada? Né? E às vezes não tem nenhuma ferida externa, física, né? não Mas tem emocional, não né? tem nada físico, mas o psicológico e o emocional dela às vezes vai ficar fragmentado pro resto da vida. Eu acho que isso é tão importante. Eu tive um caso que eu atendi e acho que é um pouquinho de alerta também para os pais, né? Ouvindo uma criança, na verdade, de 11 anos, e ela trouxe um relato, né, de que um familiar teria tocado nela de uma maneira que ela não gostou. Então ele acariciou, beijou o pescoço, acariciou os braços, as pernas, e ela sentiu-se incomodada com aquele toque. E quando ela contou para a mãe ela pensou, não, ele é uma pessoa, isso foi um carinho de pai, ele é um tio, né, e é uma pessoa da minha confiança, eu sei que ele é uma pessoa muito boa, e não foi. E aí quando a mãe chegou com essa fala comigo, né, e ela trouxe isso, não, mas não foi isso, ele é uma pessoa muito boa, eu conheço há muitos anos, é padrinho do meu filho, ele jamais faria isso, foi só um carinho de pai. E aí foi o que eu falei pra ela, eu falei, às vezes o toque que uma pessoa vai te dar, você pode receber de uma forma, talvez eu não venha identificar dessa forma. Então quem recebe o toque é que ela vai saber se aquilo foi ou não de uma forma violenta contra ela. E a criança, ela trouxe essa fala, eu não me senti bem. E a partir do momento que ela entendeu aquele toque como algo invasivo, agressivo, violento com ela, é uma violência sexual. Independente dele ser uma pessoa de confiança ou não, da mãe, da família. Então, às vezes, fazer a família entender isso é muito complexo pra gente também, né? De mostrar pra família, olha, mãe, às vezes precisei ficar 1h30 com essa mãe pra me explicar pra ela, que às vezes uma pessoa chega em mim, pega na minha cintura e eu vou achar aquilo normal, mas talvez se ela chegar e pegar na sua cintura, você vai entender como uma atitude invasiva, ela invadiu ali a sua privacidade. E isso também é uma violência. Eu acho que o que a família, que os pais precisam entender é isso. Uma violência sexual, ela não é só um ato de conjunção carnal. Não é só um toque na parte íntima. Mas a partir do momento que aquele toque não trouxe um desconforto para aquela criança ou adolescente, aquilo foi uma violência. E aí a gente precisa proteger essa criança. Porque às vezes aquilo, se não for tratado, ela vai trazer transtornos, como o senhor falou, para o resto da vida, né? E ela não vai conseguir superar aquilo. E aí ela começa a ter as crises de ansiedade,
ela entra em depressão, ela se sente às vezes rejeitada até pela própria família, que não contou. Eu estava lendo numa cartilha que a Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente publicou agora sobre a violência sexual, e ela traz como 90% dos casos de violência acontecem dentro da própria casa. 30% desses 90%, 30% são os próprios pais, né? E os outros 60% são pessoas do convívio familiar ali, que às vezes pode ser um padrasto, um tio, um amigo, um conhecido. Então, exatamente. Então a gente precisa estar atento a isso. O que é uma violência? Violência é todo aquele ato que foi invasivo para aquela criança, que seja um toque, às vezes na hora do banho, como que essa pessoa tá ali tocando na parte íntima da criança. Isso é muito latente pra gente, né, José? Acontece muito, assim, dos pais só perceberem depois, quando vê que a região tá muito vermelha, e vai levar e vai perceber que tá realmente acontecendo aquela situação. E o que traz muito nessa cartilha é que muita gente não acredita quando a criança fala, não, mas ela é muito pequenininha, ela contou isso, mas ela é muito pequenininha. 97% dessas crianças não mentem. Ela conta realmente algo. Até atendi recentemente que a criança fala assim que a pessoa, né, esse familiar que fazia isso, ele usava um livro que ensinava a namorar. Então, uma criança de 3 anos que fala assim, olha, o fulano me mostrava um livro que ensina a namorar. E aí? Nós vamos simplesmente, porque é uma criança de 3 anos, fingir que nada aconteceu, que ela não relatou isso? Né? São sinais. A criança fala, ela demonstra, e a gente precisa estar atento a isso, mesmo ela sendo novinha, tendo 2, 3, 4 aninhos, infelizmente é muito recorrente. Tá, e deixa eu só fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade que me surgiu. Uma criança é abusada. Ninguém fica sabendo. Até um momento que ela atinge uma adolescência, chega numa fase mais adulta e resolve a contar aquela história lá atrás. Às vezes até já é maior de idade, chegou num grau de maturidade onde consegue externar aquilo ali, que precisa colocar aquela ferida para fora. Esse é um crime que prescreve ou não? Hoje ele é imprescritível, né? Hoje é uma situação que você pode tratar dele a qualquer momento, né? Da sua história, né? É porque é um grande problema que às vezes a gente esbarra no nosso Código Penal, na nossa lei. Há tantos anos o crime prescreveu, não se pode fazer mais nada a respeito. E muitas vezes deixa de impedir que aquela pessoa volte a fazer de novo. O que acontece muitas vezes, Elisa, é que o que ocorre, né? Às vezes passou muito tempo. Aí fica às vezes difícil você fazer provas. Porque você tem que provar. Já passaram 15 anos. Você tem que fazer provas. E outra coisa é que muitas vezes a vítima ela fica assim, entre a justiça e lidar com tudo aquilo de novo. Mexer naquilo de novo, sabe? Aí às vezes ela prefere deixar impune. É o direito dela, né? Então esbarra nessa dificuldade. Poxa, olha, quando aconteceu eu tinha 3 anos, não sabia como é que era. Eu achei que era coisa de criança, que era normal, porque foi meu tio, meu avô, eu achei que era brincadeira. Hoje eu entendo que foi um abuso, foi uma violência. Mas ela vai mexer nisso, né? Ela tem o direito a acionar a justiça para isso. Mas ela precisa, não é só acionar, ela precisa fazer prova, o outro tem o direito da defesa. E é uma outra coisa, para muitos, que é isso, ela vai começar a descascar talvez uma ferida que já estava meio cicatrizando. Então, por isso que muitos
deixa de lado, né? Mas é importante ressaltar que quando chega pra gente no conselho tutelar, aconteceu há 5 anos atrás, o fluxo é o mesmo. Então, todos os encaminhamentos que nós vamos fazer para aquela criança que foi vítima de violência sexual hoje, ontem, ela vai ser também, esse mesmo fluxo vai ser feito para aquela que foi vítima há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, nós vamos fazer todos os encaminhamentos, até porque muitas das vezes a gente atende uma família, às vezes o pai ou a mãe procura a gente lá e fala assim, olha, eu não estou dando conta do meu filho, o comportamento dele está muito agressivo, ele não me respeita, ele briga, ele me xinga, ele me avança. E aí, às vezes é uma criança, e aí a gente encaminha, né, para o atendimento psicológico, e durante esse atendimento surge a violência sexual que aquela criança está ou esteve passando. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar sensível para entender. Muitas das vezes, esse caso que a gente percebe que quando a criança ela só vai entender que aquilo é uma violência, às vezes quando ela está na adolescência, né? Mas não vai deixar de ter marcas. Ela vai apresentar algum sintoma, algum transtorno, ela vai precisar de um atendimento psicológico, de um atendimento multiprofissional, porque muitas das vezes a gente faz o encaminhamento para o CAPS e a criança ela tem sim já sintomas, né, característico de um tratamento no CAPS, que às vezes é com um psiquiatra, que ela vai precisar tomar medicação, que ela vai precisar de um terapeuta ocupacional, da psicologia, ela vai precisar daquela equipe multiprofissional para acompanhar ela. Outras já às vezes não teve um grau tão elevado, então a gente vai encaminhar para o atendimento psicológico, e isso vai ser percebido pela equipe multiprofissional que vai fazer o atendimento dentro desse fluxo de violência aqui de Uberaba. Inclusive, né, assim, complementando a fala da Érica, que nós estamos falando muito da criança e do adolescente. Sim. Mas para que direitos sejam efetivados, às vezes você precisa buscar o direito da família inteira. Então, às vezes, né, um encaminhamento ali é para a criança porque ela foi vítima, a primeira vítima, né, da violência sexual, mas às vezes aquela mãe que não sabia, que passa por um choque, que vai precisar de lidar também com as suas emoções, que vai precisar ser cuidada. Então, às vezes, num atendimento nosso ali, você já encaminha para psicólogo para a criança, para o pai, para a mãe, para a irmã adolescente que ficou sabendo da situação. Então, o trabalho do conselho é resguardar o ambiente inteiro da criança. Porque a gente não trata só a criança que foi vítima, né? A família muitas vezes é vítima também, né? E a gente precisa ter esse olhar atento, porque não adianta eu dar todo o suporte para a criança se a família está adoecida. Se muitas vezes a mãe chega, né, José, e chora muito, e ela tá ali entrando num quadro de depressão, uma crise de ansiedade, e vendo todo aquele sofrimento da filha, às vezes se sente culpado por não ter identificado aquela violência a tempo, né? Como dentro da minha casa eu não percebi, eu não vi aquela sensação de culpa, aquela mãe, aquele pai, aquele responsável, ele precisa ser cuidado também. Então o Conselho Tutelar tem também esse poder de requisição, de acompanhamento não só para a criança e adolescente, como também para toda a família. Que às vezes acontece assim, uma senhora que ficou viúva ou que rompeu o relacionamento, o casamento, né? E ela tem carências afetivas, né? E ela entra para um outro relacionamento e às vezes aquela pessoa que vai ficar na condição de padrasto se torna um abusador. E ela se sente desmoronada em todos os sentidos, culpada, né? Porque assim, primeiro porque ela se sente traída, né? Porque ela depositou uma expectativa de amor, de parceria, de conjugalidade, e de repente aquela pessoa fez o mal para ela e fez o mal para sua filha, e ela sente então, além da ferida do relacionamento do adulto ali, do sentimental,
mas a questão da criança, né? Falou, é culpa minha. Então ela precisa também de ser ajudada, precisa de ser acolhida, ela também está sofrendo. Então você precisa ajudar a criança e ajudar a família, porque senão fica um espaço de pessoas adoecidas. E a gente tem aprendido muito isso aqui, de pessoas como vocês que trazem esse conhecimento. O pessoal está aqui até falando, tem uma pessoa que participou com a gente que ela fala que agradece as informações que vocês passaram, e ela fala assim, a prefeitura deixa a desejar quanto a isso, porque ela trabalha no CEMEI e fala que às vezes a criança tem problema e não tem, né? Só tem um professor à disposição, né? Para cuidar das crianças. É muito complexo, sabe? Porque assim, a gente tá lá assim, lidando com a situação mais de perto, a gente sabe também que às vezes não tem um profissional. Não tem um profissional formado, né? Então, às vezes você tem mais necessidade do que pessoas capacitadas para ofertar. É o que a gente tem percebido muito isso, né? Às vezes a quantidade de desempregado não preenche as vagas dos profissionais que precisam preencher, né? Então a gente está vendo um movimento social, a gente vê que a educação, a cultura e a informação que vai libertar as pessoas mesmo. E a gente precisa entender no que a Joana traz, né, que ela trabalha no CEMEI, que esse é um direito da criança. A criança é autista, tem TDAH, ela tem o direito a um professor de apoio. A partir do momento que ela tem o diagnóstico, ela tem um laudo médico, ela tem direito. E se esse direito não está sendo garantido pelo município, aí é o papel do Conselho Tutelar garantir isso. Não tem profissionais. O município vai ter que garantir isso. É direito da criança, então ela precisa, né? Porque se a criança ela não tem essa necessidade, ela está ali na escola, ela consegue aprender. Mas uma criança que tem essa necessidade e ela está ali naquele ambiente escolar e ela não consegue acompanhar os outros, o que torna ela diferente? E aí vamos falar um pouquinho do autismo, né? A criança autista, ela precisa desse acompanhamento, ela não é em nada diferente das outras, ela tem o direito e esse direito tem que ser respeitado. E aí cabe a nós, né, quando essa família, e é sempre importante buscar, porque às vezes a família, ela quer ir direto no conselho tutelar, mas ela ainda não fez o seu papel. A gente vivencia muito isso agora, nesse período de início do ano, a busca de vagas. Os pais e responsáveis, ele tem que entender o seguinte, no final do ano, abre-se o protocolo de vagas, os pais têm que fazer o cadastro da criança, ele precisa fazer o papel dele. Sim. A partir do momento que ele fez o papel dele e esse direito não foi garantido, nós vamos entrar requisitando o direito que é da criança. Mas muitos pais, eles chegam lá agora, né, José, no mês de maio, a criança está fora da escola. Você buscou a escola? Colocou ele no protocolo de vaga? Fez a inscrição do protocolo? Procurou? Não. Então, assim, e aí quem está violando o direito da criança é o próprio responsável. Porque ele tem que fazer o papel dele. E aí, quando ele vai atrás e ele não foi atendido, aí sim entra o papel do Conselho Tutelar. Mas os pais têm que estar atentos também ao seu dever. Né? Tem a tarefinha de casa do pai, que é renovar a matrícula da criança, que é ir lá buscar a escola, que é participar da vida escolar da criança. E isso é o dever de casa. A partir do momento que a gente toma a decisão de sermos pais, nós temos esse dever de fazer. Agora, quando é o município que está negando aquele direito, aí sim vai entrar o Conselho Tutelar, mas o pai também tem a sua participação nisso. São muitas obrigações divididas, né, Sim. né, Zé do Carmo? Sim, bastante. A gente fica agradecido, assim, a tanta informação que vocês trouxeram para nós. Eu quero fragmentar esse programa de hoje e colocar informações, às vezes, divididas em pequenos vídeos, que eu vi muita informação e que talvez a pessoa não tenha possibilidade de assistir o vídeo inteiro. A gente já vai começar a fazer isso, distribuindo, né, pequenos vídeos para a pessoa poder levar e ter consciência
e o conhecimento dessas informações. Eu achei muito importante tudo que vocês falaram aqui. Gostaria de agradecer a vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente esse tempo todo. Para você que assistiu com a gente, não é inscrito no canal ainda, te peço, se inscreva no canal. A todos que você compartilhar, peça que se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Zé do Carmo, a Érica, de coração, a gente agradece o tempo valioso que vocês disponibilizaram aqui para nós e essas informações que podem salvar tantas crianças nesse mundo todo, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelos telefones, por tudo que vocês colocaram aqui para nós. E a gente vai tentar distribuir isso da melhor maneira possível. Eu que agradeço muito, né? A gente fica lisonjeado de estar aqui hoje no programa e trazer toda essa informação para a população. Nos colocamos à disposição sempre que precisarem de um tema que é, né, da nossa área, estaremos aí à disposição. E só agradecer mesmo pela oportunidade de poder estar aqui conscientizando, né, a população do que é a violência sexual, do que é o direito dessa criança e adolescente. E o que precisar, né, a gente está aí, o Conselho Tutelar está à disposição também. Nós, enquanto órgão de garantia de direito, estaremos aí lutando. É uma luta incessante, mas também muitas vezes gratificante, quando a gente consegue garantir a efetivação do direito da criança e adolescente. Queremos só reforçar, né, a nossa alegria, a nossa gratidão por esse espaço, agradecer a você que nos acompanhou, que vai nos acompanhar depois, né, que ficar salvo esse nosso encontro de hoje. E quero só deixar uma frase, né, que me acompanha já há um bom tempo na minha caminhada, na minha vida. Essa frase é do Martin Luther King Jr., quando ele fala assim, que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É verdade, essa é uma frase bem profunda, eu gosto dela. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Hoje nós não estamos pelo Facebook não, né, Rodolfo? Em breve nós estaremos pelo Facebook também. E as nossas portas estão abertas. Temas de relevância que vocês tiverem, nós estamos abertos. O espaço vai estar sempre aberto para essas questões sociais, porque essa é a nossa função. E já se sintam convidados a algum projeto, algum trabalho do Conselho Tutelar que precise de divulgação, essas portas estão abertas para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Assistam novamente, se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Dê lá seu likezinho, curta lá, isso é importante para nós. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Deus abençoe. E até sábado que vem. Obrigada.